Infelizmente, quando Chaves acabou, Kiko e seu Madruga já não estavam mais no seriado há muito tempo. O ator Ramon Valdez já tinha até falecido nessa época. Aliás, você sabe qual foi o último episódio de Chaves? Na verdade, os últimos, porque Chaves não teve um, mas sim 2 finais. E se você quiser saber mais sobre isso, além de outras curiosidades impressionantes, apenas fique comigo nesse vídeo e venha descobrir como tudo aconteceu. Chaves. Criado em 1973 pelo ator, escritor e comediante Roberto Gómez Bolaños, ou Chespirito, El Chavo del Ocho, como é conhecido no México, e Chaves, traduzido para o Brasil, é simplesmente um dos maiores e mais amados seriados do mundo. Com humor leve, um cenário simples e personagens engraçados, cativou muitas pessoas ao longo de mais de 5 décadas. Mas, como terminou Chaves? Como foi o fim desse seriado que encantou milhões de pessoas ao longo dos anos? Bom, antes de entender como foi o final, vocês precisam entender algumas coisas que aconteceram ao longo do programa. Então vamos voltar um pouquinho no tempo e descobrir mais sobre isso. O primeiro final. O Chaves que a maioria de nós conhecemos, que passou no SBT e vimos diversas vezes os mesmos episódios, foi gravado entre os anos de 1973 até a primeira semana de 1980. Então, consideramos que até 1979. No final de 78, tivemos a perda de um grande personagem, o Kiko. Isso porque o ator Carlos Villagrán, que o interpretava, resolveu sair da série. E olha, foi uma treta tão grande que ele e Bolanhos nunca mais voltaram a se falar, a não ser no reencontro entre eles no ano de 2000. E se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo explicando essa treta e outras que rolavam nos bastidores de Chaves, porque infelizmente eles brigavam bastante. Mas continuando, o último episódio a contar com o ator foi A Escolinha do Professor Girafales. Ah, eu vim trazer o meu filhinho. Mas como é bonito. E não foi o episódio de Acapulco como muitos pensam. Muita gente fala que aquela música no final foi em homenagem a ele, mas é tudo fake news. Ai, cole-se, você me deixa louco! O episódio de Acapulco foi gravado em 1977, ou seja, depois dele o Bochechudo ainda ficou mais um ano no seriado. E com a saída de Carlos, querendo ou não, o seriado teve uma queda, até porque o Kiko era um dos personagens mais amados, principalmente entre as crianças. Porém, para piorar ainda mais, em menos de um ano, mais especificamente em abril de 79, Ramon Valdez também deixa o elenco. O último episódio a contar com ele foi o Cachorrinho. Compreenda que não temos dinheiro para dar comida a um cão de verdade, mas eu trouxe este aqui. Au, au, au! Peludinho! Ai, obrigada, papaizinho lindo, meu amor! E com a saída de Valdez, realmente o seriado perdeu muito. E eu não falo em questão de qualidade, roteiro, ou que a série ficou sem graça. Nada disso, porque Bolanhos era um escritor tão bom, que mesmo com esses desfalques, a série continuou por muito tempo. Até mais do que com esses dois atores. Mas quando digo que perdeu muito, é porque se vocês pararem pra pensar, ele era a peça fundamental de Chaves. Veja o que o próprio Villagrán falou em entrevista ao Porchat sobre isso. Quito como pieza de xadrez a seu Madruga, Doña Florinda se queda sin filho y ni a quien pegar. La bruxa de 71, su motivo de ficar ahí era seu Madruga. El protector de Chaves. La chininina queda órfana. A Chiquinha. A chiquinha. Então, quando você saca a seu Madruga, se acaba o programa. Todo girava ao redor dele. Olha. E bom, com essa saída, a alternativa genial que Bolanhos encontrou para amenizar a situação foi inserindo cenários e personagens novos, como por exemplo o restaurante da Dona Florinda e os personagens Jaiminho e Dona Neves. Mas mesmo assim, o seriado não se sustentou totalmente. Chespirito já estava se sentindo muito velho para interpretar uma criança, porque na época ele já estava com 50 anos de idade. E por fim, no dia 7 de janeiro de 1980, temos a exibição do último episódio de Chaves, antes um tanque funcionando do que uma lavadora encrencada. Mas ele tá molhando, ele tá parar com isso, ele tá destruindo a minha máquina, oh meu Deus!
E esse foi o primeiro final de Chaves. Primeiro final? Ah, sim, claro. Deixa eu explicar isso. Tudo isso que eu falei pra vocês, dos anos de 73 a 79 de Chaves, fazem parte de um programa independente. Como assim? Bom, eram mais ou menos 20 minutos de apenas um seriado, Chaves ou Chapolin. Ou seja, cada um deles era um programa independente. E Bolanhos, antes de ser o criador de tudo isso, ele já era um escritor excelente. Antes de nascer o Chaves, ele já tinha sucessos anteriores, como por exemplo, Los Super Genios de la Mesa Quadrada. Esse era um programa que dentro dele tinha diversos quadros e sketches. Porém, com a saída de Rubem Aguirre do elenco, ele teve que criar outro programa que substituísse esse urgente. E foi assim que surgiu o Chaves. Acabou os Super Gênios e Chaves e Chapolin se tornaram programas independentes. Acho que agora vocês entenderam. O segundo final de Chaves. Após Bolanhos ter encerrado Chaves e Chapolin como programas independentes em 1979, nas décadas de 80 e 90 ele criou um programa chamado Chespirito. Este es el programa de mayor auditorio de la televisión de habla hispana. Chespirito. E esse programa, além de contar com novas histórias de outros personagens do escritor, também trouxe de volta Chaves e Chapolin. Nessa época, eles já não eram mais programas independentes, pois viraram sketches dentro do programa Chespirito, e esses sketches duravam em torno de 5 a 7 minutos. E lá para os anos de 88 e 89, a idade já começou a pesar muito para os atores, principalmente para aqueles que faziam as crianças. E claro, para Roberto interpretando Chaves. Já estava ficando nítido que eles estavam muito mais velhos e não tinham mais a agilidade de antes. Em Chapolin, por exemplo, antigamente a entrada do herói era assim. Já nos anos 90, Bolanhos já era um senhor de mais de 60 anos e já não tinha mais esse jogo de cintura. E então, o personagem entrava em cena assim. Quem poderá me ajudar? Eu! O Chapolin Colorado! Não contavam com minha astúcia! E o mesmo aconteceu com Chaves. O garoto que era muito energético, já em seu final, teve que fazer episódios somente na sala de aula. Nada, professor! Tudo isso aí é coisa de porco! Chaves, nós estamos falando de higiene. Mas que higiene que nada! Tudo isso aí é coisa de porco! Era uma maneira de fazer com que o público não percebesse toda essa mudança. O último episódio de Chaves na Vila foi em 1991, em um episódio que teve muitas versões. Aquele que querem dar um banho no Chaves. Aí vem ele! Prepare-se. Isso! Ai, Chiquinha! E em 1992, temos apenas 8 episódios de Chaves dentro do programa Chespirito. E seria aí que o seriado iria acabar definitivamente. O episódio A Aula de Inglês finalizou um seriado que será lembrado eternamente. Chaves, azul. Blue! Azul escuro. Blue Marinho! Essa é a última cena de Chaves. Dá no mesmo, professor e professora? Exato. Você entendeu? Sim, professora! Não teve uma despedida, uma mensagem, apenas acabou a história como qualquer outra e já era. E nessa gravação, Chespirito já estava com seus 63 anos de idade. O programa Chespirito continuou até o ano de 1995, mas aí Angelines Fernandes, a bruxa do 71, morreu, Raul Padilha, o Jaiminho também, e então Roberto decidiu encerrar tudo de vez. E falando em Bolanhos, você sabe como que ele morreu? Aqui no canal eu já falei sobre isso. É só você clicar no card aqui em cima. Eu espero que realmente você tenha entendido tudo que eu falei nesse vídeo e tenha gostado. Conto com a sua inscrição aqui no canal para não perder mais conteúdos como esse. E ó, te espero no próximo vídeo, hein? Até mais!